Amada igreja, o texto fala sobre serviço, o serviço de um servo Paulo, que poderia ser qualquer um de nós, um cristão chamado a estar falando do amor de Deus. E ele começa mostrando exatamente sobre algo que é muito importante nos nossos dias. Ele fala sobre relacionamentos. Ele fala sobre o relacionamento que temos que ter com os nossos irmãos, com os de casa, com os de fora, mas relacionamentos verdadeiros pautados pela palavra de Deus. Ele está falando com a igreja. Ele está falando comigo, com você, igreja do Senhor. Ele nos chama a que, primeiramente, apaziguar uma situação que estava ocorrendo entre Evódia e Síntique. Então ele chega simplesmente falando conosco, trazendo o que muitas vezes a gente tem no meio da igreja. Algumas contendas, algumas discussões, talvez aqui não, mas em outras comunidades, normalmente temos esse tipo de assunto naquelas reuniões fervorosas, e aí ele envolve o despertar espiritual dessas pessoas, para elas começarem a olhar com os olhos de Cristo, começarem a ver o nosso relacionamento a partir do modelo que Cristo nos chamou. Eu e você fomos criados com um propósito: servir o Senhor, servir a Ele com tudo que somos, com tudo que temos. Cantamos aqui que somos amigos de Deus, e a Bíblia fala que se você é meu amigo, você faz aquilo que os meus mandamentos dizem e obedece. E os mandamentos do Senhor são claros: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a ti mesmo. E muitas vezes a gente até ama a Deus sobre tudo, mas quando tem que amar o próximo como nós mesmos, aí o negócio pega um pouco. Porque muitas vezes a gente quer que ele seja igual a mim, igual, da mesma forma de pensar, da mesma forma de agir, mas o Senhor nos trata na sua multiforme graça. E cada um foi chamado para ser único. Ninguém vai ser igual ao pastor Carlinhos, ninguém vai ser igual a irmã Elaine, ninguém vai ser igual a mim. Por quê? Senão serei. Você foi chamado para ser um servo e uma serva do Senhor, com os seus dons, talentos, com o seu gênero, do jeito que você é. Porque existem pessoas que só poderão ser alcançadas por você. Aquilo que Deus te coloca para fazer, é você que tem que fazer. E a gente muitas vezes se esquece, por conta das feridas, das desavenças, a gente se esquece muitas vezes que a gente gosta de regras. E aqui o apóstolo está colocando algumas regras de condutas para o nosso povo de Deus. E as regras são boas para o povo, porque muitas vezes a gente tem que entender a respeito de regras e princípios. As regras ainda podem se deteriorar com o tempo, podem modificar em relação ao tempo, mas o princípio, ele continua o mesmo. A regra da gente fazer expiações pelos nossos pecados acabou, porque Jesus se fez maldito no nosso lugar. E hoje só precisamos ter o coração arrependido e sincero diante da presença do Senhor. Mas o princípio de buscar o Messias, esse não mudou. No Velho Testamento, você buscava o Messias que ainda viria. E hoje, nós buscamos o Messias que já veio, que vive e reina para todo sempre. Amém? E neste princípio, eu destaco para as nossas vidas hoje, o versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Nós temos que ser discípulos e discípulas do Senhor.
E quando eu olho para esse texto, ele simplesmente descreveu quem era Cristo, o que ele fazia, como ele agia. Os pensamentos dele não eram de guerra, mas de paz. Não eram para uma época que apenas eu e você queremos que seja do nosso jeito. Os discípulos ali não entendiam, queriam que Jesus ganhasse pela força, e Jesus vem e traz o amor. Amor esse incondicional pelas pessoas. Amor esse que até lavar os pés do traidor, ele o fez. Andou com eles, falou com eles, e muitas vezes na nossa caminhada de fé, a gente se esquece desse amor incondicional. Não se esquece de amar, muitas vezes, mas esquece de expressar. Quantas vezes você já falou para aquela pessoa que tanto te inspirou, e quantas devem ter sido nesses 54 anos de vida da igreja, que você a ama e que ela foi um exemplo de vida para você? Recentemente eu estava num velório de uma irmã conhecida da igreja lá em Santo André, da onde eu vim, da terceira região eclesiástica. E enquanto chamaram, pastor, vem falar umas palavras, eu falei assim, falar dessa irmã é fácil. É uma pessoa que demonstrou o que é ter amor cristão. Não me tratava com indiferença, mesmo a gente não sendo da mesma família de sangue. Me tratou com amor, com carinho, com cuidado. E como se eu fosse um verdadeiro neto, apesar de ser parente de segundo grau, como dizem. Mas aí eu falei assim, uma coisa que eu tenho que pedir é perdão para a igreja, perdão para a família. Porque isso que eu estou falando agora, eu devia ter falado enquanto ela estava viva. Agora ela não pode me ouvir mais. E muitas vezes a gente acha que a pessoa já sabe. Isso dentro de casa, isso dentro da família, da igreja. A gente acha que a outra pessoa já sabe que nós a amamos. E nós nos esquecemos de fazer aqui o que Deus nos ensinou a fazer. A expressar o amor. Jesus, na sua atitude máxima de amor, deu a sua própria vida por mim e por você, para a remissão de todos os pecados. E daí, quando eu vejo que o meu pensamento tem que ser verdadeiro, puro, respeitável, se algum louvor existe, onde estão os meus atos? Onde eu estou colocando o meu coração? A quem eu tenho falado desse amor maravilhoso? E nós estamos aqui falando com os nossos, da nossa família, e muitas vezes deixamos de falar. E quanto mais aqueles que não são da nossa família da fé. Precisamos expressar esse amor. Vivemos num mundo difícil, num mundo onde é a geração do fast food, tudo está pronto muito rápido. Temos aí a internet com a velocidade de informação tremenda. E muitas vezes a gente fica vários tempos mandando mensagem no WhatsApp, mas esquece de falar que ama a pessoa que está ao lado. Deus nos chama a ser hospitaleiros, a abrir a porta da nossa casa para entrar. Não, pastor, mas está muito perigoso, vivemos num estado violento, num país violento. Nós estamos nesse país, mas não pertencemos a ele. Cristo vem e quebra todos os paradigmas. Quando o apóstolo Paulo aqui fala do caráter de Cristo, daquilo que ele é, desse amor que ele entrega a todos, ele simplesmente abre o seu coração, caminha com você, caminha comigo e nos chama a fazer a diferença. Ou nós cremos na palavra ou não cremos. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Por que eu estou com medo? O medo muitas vezes te paralisa, igreja. E o Senhor quer que você avance. O Senhor quer que você cresça. O Senhor quer que você seja e faça obras maiores do que a dele.
Esse tem que ser o nosso pensamento. Eu não posso ficar preso aos meus sentimentos, porque enganoso não é o nosso sentimento, mas a certeza daquilo que Deus fala, daquilo que Deus é e de quem eu sou em Cristo Jesus. Você foi chamado, você foi criado, você foi pensado em cada detalhe da sua vida para louvor e glória de Deus. Amém? E é nessa certeza, é nessa esperança que nós temos que viver. Na esperança de espalhar as boas novas, na esperança de transformar a nação, na esperança de Deus, pela sua misericórdia, usar das nossas vidas para transformarmos esse mundo tenebroso. Porque eu e você somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra. 2 agentes de transformação. A luz não é colocada embaixo das cadeiras, mas é colocada no alto para iluminar a todos. O sal é colocado para dar tempero. Você foi chamado para dar o gosto amável do Senhor. Esse gosto maravilhoso de pertencermos à família da fé, de sermos seus amigos. Tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Se algum louvor existe, seja que ocupe o vosso coração e a vossa mente. Ser servo do Senhor é nós nos colocarmos na presença realmente e com o coração sincero, entender o que eu tenho feito que tem impedido o agir de Deus. Porque Ele já disse que age. Ele é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. Então, se não está acontecendo, o problema não está em Deus, mas em nós. Precisamos modificar um pouco o nosso jeito de pensar. O texto diz que o que é verdadeiro consiste naquilo que é real. Eu tenho que fazer esse Cristo ser real na minha vida, para que as outras pessoas sejam contagiadas por esse amor que há em mim. Esse amor que transforma a minha vida, que me move, que me faz lutar, que me faz acordar todos os dias com a esperança de um dia estar com Ele. Vivemos não para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor. Trabalhamos não para nós mesmos, mas trabalhamos para o Senhor. Você não é empresário, médico, seja lá, professor, professora. Não, como o apóstolo Paulo, você e eu, nós somos chamados para ganhar vidas. Trabalhamos para o nosso sustento, mas a nossa função é ganhar almas para o Senhor. Eu trabalho como operador de usinas, de usina hidrelétrica, mas na usina, eles me chamam mais de pastor do que de operador, porque eu sou responsável por aquelas vidas. O Senhor me chamou para estar ali, para falar do amor de Deus. Enquanto eu trabalho, a gente fala do amor de Deus. Enquanto eu dirijo, eu falo do amor de Deus. Seja aquilo que você estiver fazendo, quer beber, quer comais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É isso que fomos chamados a fazer as coisas para a glória de Deus, com entusiasmo, com alegria, com amor a esse Deus, a essa palavra. Isso tem que estar vivo no nosso coração. Por isso nós temos que realmente nos arrepender das vezes que deixamos de falar a outra pessoa: ei, você é importante para mim. Você fez a diferença. E amados, nós somos exemplos aonde nós estivermos, estão olhando para nós. Ali está o cristão, ali está o crente. Se nós fizermos algo errado, envergonhamos o nome de Deus. Somos embaixadores dele. Carregamos um estandarte, sua bandeira. É maravilhoso cantar, louvar. É maravilhoso estar no meio dos irmãos, onde pensam como nós. Nossos acampamentos são maravilhosos, encontros de adoração, de crescimento. Recentemente tivemos um encontro de avivamento entre os pastores, que foi algo tremendo. Os pastores ali reunindo, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo ali, e voltamos cheios de gás para nossas comunidades.
os retiros espirituais que acontecem nas igrejas. Mas isso não pode ser apenas um mover esporádico, mas tem que ser um encontro com Deus contínuo na minha e na sua vida. O Senhor quer que se fazer presente. Nós temos que contagiar esse mundo através do amor que nós temos por esse Deus. O amor pelo serviço. Não importa se a obra é pequena ou se a obra é grande. Não importa se você é aquele que limpa a igreja, se você é aquele que ministra, aquele que canta no louvor. Faça com excelência, porque é para o Senhor que você faz. Não é para o pastor, não é para o líder do ministério A, B ou C, mas tudo que nós fazemos para o Senhor. Nesse período de festa, nesse período de louvor e de agradecimento a Deus pelo aniversário da igreja, somos chamados e desafiados a continuar amando. Porque afinal foram 54 anos de serviço, e o Senhor disse, continua, porque outros 54 ainda virão. O Senhor tem um propósito, um plano maravilhoso para mim e para você, que não depende de tempo. Um dia são como 1000 anos, então nós temos que continuar sonhando. Pastor, estou cansado. Aquele que põe a mão arada e olha para trás não é digno. O Senhor diz, vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões, vocês profetizarão. Então não importa a idade. O pastor orou pelas crianças e é isso mesmo. O Senhor Jesus, numa época onde as crianças eram consideradas como impuras, ele vinha deixar vir os pequeninos, porque dos tais não dos céus. Então nós não podemos impedir o agir de Deus sobre eles, mas também não podemos desistir de fazer, porque temos uma idade mais avançada, porque ele fala exatamente isso. Que teremos que sonhar, que ter visões, não podemos ficar presos. Não, deixar para o próximo. O Senhor chama eu e você a termos esse pensamento verdadeiro daquilo que é real. O que é real hoje sou eu diante da presença do Senhor. É você diante da presença do Senhor. Deus quer usar a sua vida, quer usar da sua boca para levar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas que estão à sua volta. E se você não falar, as pedras clamarão, diz a palavra. Mas eu não quero esperar que as pedras clamem. Temos que fazer a nossa parte. Tudo que é respeitável, tudo que é digno, tudo que é justo, que é em conformidade com a lei e com a moral. Nós somos chamados a levantar a nossa voz e não nos conformarmos com os absurdos que muitas vezes vemos e acontecem. Eu fico imaginando se o Senhor Jesus entrasse num dos nossos cultos ou viesse a uma das nossas festas, nas nossas casas, o que ele acharia? Será que acharia fé no mundo? O esfriamento espiritual, as pessoas têm colocado Deus sempre em segundo plano. Temos a maravilha e a bênção das transmissões da internet, que tem alcançado pessoas em todo o mundo. Mas muitas vezes, por causa disso, a gente fica na nossa zona de conforto. É mais confortável ficar no meu sofá do que no banco da igreja. Mas a palavra não mudou. E continua dizendo, não deixai-vos de congregar, como é costume dos gentios. Você não foi chamado a ficar na sua casa, mas foi chamado a batalhar, a ir adiante, a continuar pensando no alvo. E o nosso alvo é Cristo. O nosso prática de fé é Ele. Temos que praticar a pureza, o amor, o zelo, a boa fama, tudo que é recomendável pelo nosso Deus. Temos que fazer a diferença servindo. Eu tenho que estar aqui tão empolgado, tão feliz de estar na casa do Senhor como salmista. Alegrei-nos, como disseram, vamos à casa do Senhor. Aonde está a alegria? O que tem te motivado a fazer? E muitas vezes a gente fala, às vezes a gente canta que estamos alegres, está na casa de Deus, mas quanto tempo eu tenho investido
na palavra do Senhor, nas coisas do Altíssimo. Porque se eu reclamo de levantar cedo para o culto, mas não reclamo de levantar cedo para fazer algo que eu gosto, aonde está o meu amor? Aonde está o meu coração? No culto ou naquela outra coisa? Nós temos que entender que nosso foco tem que estar no Senhor. Ah, pastor, eu só posso fazer isso? Não. O Senhor quer fazer parte de toda a sua vida. Ele quer estar com você quando você está assistindo a televisão. Ele quer estar com você quando você está conversando, quando você está navegando na internet, quando está mexendo no celular. O Senhor quer fazer parte da sua vida em todo o tempo. Em toda e qualquer situação, Ele quer estar com você. E o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja a realmente mudar a nossa mente para começar a colocar a mente de Cristo no nosso serviço, em tudo que nós fazemos. A fazer a diferença em tudo. Temos que ocupar a nossa mente em refletir sobre as coisas do Altíssimo. Muitas vezes a gente lê como um romance. Ah, pastor, eu já li a Bíblia toda, então diz um versículo de cor. Ih, esqueci. O que chamou a sua atenção? Você leu o que aquilo realmente transformou? Qual é a mudança que gerou no seu e no meu coração? Qual é o recado de Deus que é para mim e para você? Muda ou continua firme nas promessas? A palavra do Senhor continua dizendo: igreja, continua amando, continua trabalhando, continua louvando, continua fazendo. Muitas vezes a gente está preocupado com números. Ah, mas somos poucos. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Não importa a quantidade, importa você fazer a vontade. Quem dá o crescimento não sou eu, não é você. A gente não foi chamado a crescer, a gente foi chamado a semear. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo de Deus, amém? Mas para isso nós temos que buscar esse Espírito, nós temos que falar com esse amor, nós temos que apregoar o ano aceitável do Senhor, a vida e o amor de Cristo. A vida requer de nós pensamentos apropriados e serão manifestos na justiça. No versículo 9 ele diz: praticar o que aprendeu. Quantas pessoas aprenderam com vocês nesses 54 anos? Mas temos que continuar praticando aquilo que Deus tem falado. Com certeza passaram grandes homens e mulheres de Deus por esse altar e continuarão passando. Aprendam e ponham em prática aquilo que eles têm falado. Aquilo que o Mestre tem dito através da boca de pessoas, homens e mulheres, não só pastores e pastoras, mas Deus usa quem quer, quando quer, a hora que quer. Por isso temos que estar atentos. Receber aquilo no coração, estar de coração aberto. O que essa pessoa está querendo falar para mim? Vem me exortar assim nesta hora. Se Deus quer te exaltar, ouça. Se Ele quer acariciar, ouça. Mas não fique indiferente. Continue praticando aquilo que recebeste do Senhor. Se coloque na presença dEle. O que vocês recebam, pratiquem. Não é possível separar os atos interiores do exterior. Em outras palavras, o que a Bíblia nos diz: a fé sem obras é morta. Não adianta apenas falar que tenho fé e ficar de braços cruzados. Não adianta apenas olhar o que está acontecendo e não me dispor em fazer nada. Hoje pela manhã, lá na nossa comunidade, lá em Salto, a gente estava conversando com a mocidade e falamos exatamente isso. Deus te chamou para servir. Mas não adianta nada você servir de qualquer jeito. Não adianta nada você servir sem propósito.
você se revista em alegria. Ah, Deus te chama para você lavar a louça, aí você vai emburrado, de cara fechada. Lave como se fosse entregar para o Altíssimo. Faça como se fosse fazer para o Altíssimo. Porque aí estará contagiando, alegrando as outras pessoas. As pessoas vão olhar e falar assim: eu quero essa alegria. Eu quero experimentar esse amor. Eu quero ser como essa pessoa. Porque o amor de Deus vai à frente. É Ele quem convence, é Ele quem transforma, é Ele quem muda, é Ele quem faz, é dele e por Ele são todas as coisas. Que possamos nesta noite continuar com esse ardor missionário, com essa vontade de ser, sabendo da soberania de Deus. Ele é o Senhor do mundo. Apesar de tudo que possamos estar vendo, apesar das mazelas que está acontecendo, Ele continua sendo o dono do mundo. Ou eu creio na soberania ou eu não creio. E além do mundo, Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida. Amém. Se você entregou o seu dia, um dia a sua vida ao Senhor, Ele é o Senhor da sua vida. E se Ele é o Senhor, podemos cantar: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Podemos agir desta forma. Podemos fazer a diferença, porque se é Ele que está no comando, é Ele que me dirige. É Ele que vai falar: avante. Como bem disse o irmão, olhe para o alto, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É para Ele que temos que olhar. Para de olhar para a grama do vizinho, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para o tamanho do seu problema e começa a falar para o seu problema o tamanho do seu Deus, que é muito maior do que qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando. Apresentamos aqui situações, clamamos, mas já cremos num Deus Todo-Poderoso que já está tocando em vidas e em corações, a qual nós pedimos e clamamos a Ele. Não porque merecemos, mas porque Ele é rico em dar, em misericórdia. Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Nós servimos um Deus vivo, que ouve as nossas orações, e como no testemunho que foi dado, e em tantos outros que podiam ser levantados, Deus agiu. Deus ouviu a oração e transformou a vida daquela pessoa. Não importa quem seja, quando você dobra o seu joelho no chão e começa a buscar de todo o coração o Senhor. Muitas vezes a gente que deixa para lá, é meio incrédulo: Deus não era para ser. Mas assim como Deus fala a Daniel, Ele fala ao meu e ao seu coração: servo do Senhor, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração na oração, foram ouvidas as tuas palavras. Muitas vezes o inimigo vai tentar retardar a bênção, para que você desista, porque ele não pode roubar a sua bênção. Porque a palavra diz que as bênçãos do Senhor lhe alcançaram. Amém? As bênçãos do Senhor têm alcançado essa igreja e continuarão alcançando este e outros aniversários que virão pela frente. Nós amamos ao Senhor, não pelas bênçãos. Tem gente que ama a bênção, mas nós amamos o Senhor da bênção, o abençoador, o Deus Todo-Poderoso que muda histórias, que muda vidas, que transforma corações e continuará transformando. Ele quer usar a minha e a sua vida. Ele quer que você seja um canal de bênção aonde você está. Assim como Isaías, você só precisa se dispor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei falar, eu não sei fazer. Muitas vezes a gente acha que não serve para aquilo, não, aquilo lá tem que ser o pastor, não, aquilo lá tem que ser a irmã X, a irmã Y e tal. Senhor, pela sua misericórdia, eis-me aqui.
Toda vez que eu leio a palavra do Senhor, eu fico impactado com ela. As vidas que o Senhor usou. A gente conhece a história de grandes homens e mulheres da palavra. Eu estava vendo meu filho fazer a parte do culto pela manhã, e ele estava fazendo a parte da confissão, e ele começou a explanar sobre a história de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas também errou. Nós erramos, mas podemos alcançar as mesmas bênçãos. Os homens e mulheres da Bíblia não eram perfeitos, erraram. Os líderes erraram. Mas sabe qual é a motivação, a chave da vitória deles? A disposição em servir ao Senhor. Noé olha diante da dificuldade e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu nunca vi um barco, mas eu vou construir a arca. Moisés, pesado de língua, diz: eu, Senhor, tá bom. Deixa o meu irmão junto, mas vamos lá. Primeiro ele foi aprender na casa de Faraó, para depois debater de igual para igual. Às vezes a gente quer estar nos mais altos lugares, mas esquece que para isso precisa ser preparado. Moisés foi preparado, Davi foi preparado. Todos os grandes homens e mulheres da palavra de Deus, antes de chegar aonde Deus quer, começaram trabalhando, como eu e você. Apenas com a disposição do coração, tendo exatamente esse princípio. Mudar a sua mente para pensar como Cristo, agir como Cristo, não ficar apenas olhando para a dificuldade, mas como a minha esposa costuma dizer: pega esse limão e transforma ele numa limonada. Está difícil? Pega aquilo que você tem, porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. Pega essa sua fé, pega essa sua força, que no Senhor você vai alcançar lugares inimagináveis. Pois é o Senhor, Ele vai à frente. A batalha não é minha, a batalha não é sua. É o Senhor da guerra que vai diante da batalha. Toda vez que o povo de Israel tentou ir para a guerra pela força do braço, perdia. Mas toda vez que ele dobrava o seu joelho no chão e buscava o Senhor, vencia. O segredo da nossa vitória está no Senhor Jesus, na confiança e no amor que temos por Ele. Amém? Temos que nos dedicar e reavaliar constantemente como anda o nosso coração, qual é a nossa motivação. O que te trouxe a esse lugar hoje? Por que eu vou à casa do Senhor? Será que eu me acostumei tanto em Ele que eu apenas estou cumprindo tabela, batendo cartão? Não, eu tenho que ir, senão eu vou falar: fulano vem, fulano vem. Ou realmente eu estou com o coração alegre e sedento de estar em comunhão e estar buscando a presença do Senhor? Nós temos que estar assim, envolvidos, entusiasmados, apaixonados por Cristo, porque assim faremos a diferença aonde estivermos. Que o Senhor Jesus nessa noite possa estar tocando o seu e o meu coração, se possa estar transformando as nossas vidas, para que possamos realmente fazer a diferença nesse mundo.